Olá, tudo bem? Aqui é o Matheus Cuiava Nunes, eu sou médico veterinário e o artigo que eu irei trazer para vocês hoje é a fixação do fio Kirschner da fratura Salter-Harris tipo 4 de aspecto lateral do côndilo humeral de cães em crescimento. Ele foi escrito pelo Filippo Cinti, Guido Pisani, Luca Vesoni, Bruno Peroni, Aldo Fesoni, pela Veterinary and Comparative Orthopedic and Traumatology, de 2017, volume 30. E primeiramente, desculpa pelo tempo longo sem postar vídeo, eu tava resolvendo alguns problemas e eu não tinha como postar antes, então me desculpem, tá? Mas, voltando ao artigo. As fraturas de côndilo humeral, elas são relatadas como responsáveis por 41% das fraturas de úmero em cães. O aspecto lateral do côndilo humeral, que seria o capítulo, ela é fraturada com mais frequência do que o aspecto medial, que seria a tróclea, por causa das diferenças anatômicas e biomecânicas que tem. Mas as fraturas de aspecto lateral do côndilo humeral são relatadas para 34 a 67% das fraturas de côndilo humeral e para 37% de todas as fraturas de úmero distal. O pico de ocorrência da fratura de aspecto lateral do côndilo humeral em cães é entre 3 a 4 meses de idade. Em 90% dos cães, a causa é traumatismo leve, principalmente em lesões sofridas em saltos e quedas de alturas inferiores a 1,5 m. Sim, pra quem acha que o bicho tá pulando do sofá e da cama não é tão alto, então já tem uma micro lesão que acaba acontecendo naquele ponto, que acaba fazendo com que com o tempo o animal sinta isso. A ossificação incompleta do côndilo humeral, ela tem sido relatada como um fator predisponente para a fratura condilar em várias raças. E o tratamento convencional do aspecto lateral das fraturas do côndilo humeral, ela envolve a redução anatômica, o posicionamento de um parafuso lag transcondilar e a inserção de um fio de Kirschner antirrotacional ou parafuso ósseo. Em cães imaturos, particularmente em miniatura e raças toy, a dimensão do côndilo, a consistência suave do osso e a presença da placa de crescimento, eles podem dificultar a inserção do parafuso com pouca margem de erro que pode acontecer. E técnicas alternativas de fixação de fratura por inserção de múltiplos fios Kirschner ou pinos autocompressores também já foi relatada. E o objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia do tratamento cirúrgico das fraturas de aspecto lateral do côndilo humeral com múltiplos fios Kirschner em cães imaturos. E a fratura ela foi tratada como redução aberta por meio da abordagem craniolateral ao cotovelo e região supracondilar ou por redução fechada. Primeiro, a fratura ela foi reduzida e comprimida pela aplicação de fórceps de redução simples ou dupla. A fixação foi então realizada com 2 ou 3 fios Kirschner transcondilares ou pinos Steinmann, inseridos a partir do epicôndilo lateral, usando um ponto de entrada no meio de uma linha imaginária entre o epicôndilo e a superfície articular do côndilo humeral, em um ângulo de 45 graus para o áxis do eixo humeral. Sim, eu sei, esse é um artigo mais voltado para pessoas que têm um conhecimento mais envolvendo a ortopedia. Então, vai ter alguns termos que podem ser um pouco difíceis de compreender. Então, esse é um artigo que envolve muito primeiro, a anatomia e também a ortopedia, além das funções biomecânicas que acabam acontecendo com cada um dos fios ou pinos usados na cirurgia. Então, vai ser um vídeo que eu vou estar citando isso tudo. Só que sim, vai ser um vídeo um pouquinho mais específico para a área de ortopedia. Ah, Matheus, mas por que você está fazendo sobre esse vídeo? Porque é o seguinte, esse daqui é um artigo que ele foi usado no último número da Fossum, que saiu ainda nos Estados Unidos, mas ainda não foi publicado aqui no Brasil de maneira traduzida. Ao menos não que eu encontrei. Então eu estou colocando um dos artigos que tem neste novo modelo do livro, que saiu 2 anos atrás nos Estados Unidos. E eu estou conseguindo trazer aqui pra vocês porque eu peguei aquelas referências, eu consegui um modelo em inglês. E eu estudando ele consegui ver que tinha esse artigo que eu achei que seria interessante trazer pra vocês. Então, desculpa pela especificidade, mas eu estou tentando trazer uma coisa que eu vejo que possa ser interessante, que até nem chegou aqui no Brasil ainda o livro de maneira traduzida. E bem, continuando com relação ao artigo, os implantes foram colocados em uma direção convergente para os fios Kirschner que cruzassem a linha medial, a linha da fratura ou paralelos entre si, como está mostrando na figura 1 e na figura 2 do artigo, que está aqui no link na descrição. E o procedimento ele foi concluído por inserção de um fio Kirschner supracondilar ou um pino Steinmann na crista epicondilar lateral ou epicôndilo lateral em uma direção próximo medial para envolver o córtex medial do úmero. E um detalhe interessante é que a fluoroscopia intraoperatória ela foi utilizada em todas as fraturas submetidas à redução fechada e em algumas de outras fraturas para avaliar o posicionamento correto dos fios Kirschner também. As radiografias crânio-caudais e médio-laterais do cotovelo elas foram obtidas no pós-operatório para avaliar a redução da fratura e o posicionamento do implante. E de acordo com a preferência do cirurgião, uma bandagem Robert Jones modificada ou um curativo de flexão carpal ele foi aplicado por 5 dias ou até que o membro fosse deixado sem bandagem, dependendo de cada um dos procedimentos e como que o cirurgião avaliou.
A faixa normal do movimento da articulação do cotovelo é de aproximadamente 130 graus, com limites normais sendo aproximadamente de 36 graus em flexão e 165 graus em extensão, medida via goniometria em labradores retrievers já acordados, que esse é um estudo que eles utilizaram para comparar. A sinalização, a causa da fratura, resultados dos exames ortopédicos, descrição cirúrgica, avaliação radiográfica, resultado dos exames sanguíneos das 35 fraturas em 33 cães que atenderam aos critérios de inclusão, eles são mostrados na tabela 1 e 2 do artigo. Todos os cães, inclusive, tinham claudicação grau 4 no momento do exame inicial, e todas as fraturas elas foram classificadas como Salter Harris tipo 4, do aspecto lateral do condilumeral, e não havia sinais radiográficos pré-existentes da osteoartrite. Foi utilizada uma abordagem cirúrgica aberta em 29 fraturas, e 6 foram reduzidas de forma fechada. A estabilização ela foi obtida usando 2 fios Kirchner transcondilares e um fio Kirchner supracondilar, que seria o fio antirrotacional, para o osso não dar um em 16 fraturas, e 3 fios transcondilares Kirchner e um fio Kirchner supracondilar em 19 fraturas. E os fios transcondilares Kirchner eles foram convergentes e cruzaram medial para a linha da fratura em 26 fraturas, e nas 9 fraturas restantes, os fios Kirchner eles foram inseridos em direção paralela ou em direção convergente, mas sem atravessar um ao outro, como está mostrando na figura 1, e sem interferir na placa de crescimento. E para quem não sabe, convergente seria que eles estavam fazendo um ângulo para dentro do osso assim, tipo, digamos que aqui o centro é o osso, eles estavam fazendo assim. E paralela seria como se eles tivessem inserido reto ao osso, ou assim, assim. Mas é reto, os dois, eles são retos, eles não se cruzam. Daí também tem a divergente que saiu os dois para fora, basicamente. Daí tem essa diferença. As radiografias pós-operatórias, elas apresentaram redução anatômica de 28 fraturas, em 19 cotovelos, um curativo Robert Jones ou uma flexão carpal foi aplicada durante 5 dias pós-operatório e nenhum curativo foi usado nos 18 cotovelos restantes. Os exames de acompanhamento em 4 semanas no pós-operatório, eles mostraram uma recuperação clínica completa e nenhuma claudicação em 27 dos 33 cães, um ótimo número. E isso também está mostrado na tabela 2 do artigo. A claudicação grau 1 estava presente em 5 cães e a claudicação grau 2 em 1 cão. O exame clínico e radiográfico do acompanhamento de longo prazo em 12 cães mostrou ausência da claudicação e função normal em 11 cães, e claudicação grau 1 em 1 cão aos 6 meses. 2 cães eles tinham uma faixa reduzida de movimento do cotovelo também. A conformação anatômica do húmero distal e a presença de placas de crescimento predispõem cães imaturos a fraturas de aspecto lateral do condilumeral. E todos os casos no estudo tiveram uma fratura tipo 4 Salter Harris, que é considerada uma fratura humeral mais comum em cães imaturos também. Para quem não sabe, inclusive, só lembrando que os cães eles tratam de imaturos até o momento em que para de haver uma conformação óssea no crescimento. Então não tem mais desenvolvimento ósseo nem o crescimento dos animais. E o objetivo da reparação da fratura articular é a redução anatômica e fixação rígida para obter a consolidação óssea primária, que permite a recuperação funcional completa precoce da articulação, minimizando o desenvolvimento subsequente da osteoartrite que pode ocorrer. O artigo mesmo cita que a regeneração óssea é mais rápida em cães jovens do que em cães mais velhos, o que encurta o tempo necessário para suportar o osso sendo regenerado pelos implantes que estão sendo utilizados. E os resultados do estudo indicam que a técnica descrita ela é eficaz para o tratamento de fraturas envolvendo a parte lateral do condilumeral em cães jovens, e esse método ele havia sido previamente rejeitado como um reparo adequado para animais jovens e hiperativos, com base nas observações de uma incidência aumentada de migração precoce de fios Kirchner, e portanto um deslocamento da fratura que estava acontecendo. E esse tipo de reparo da fratura ele proporcionou bons resultados. No entanto, é importante ressaltar que todos os cães no estudo eles eram esqueleticamente imaturos, e a maioria eles eram cães de raças pequenas, com a média de 3,5 meses e de 3,7 quilos também. Em cães maiores ou mais velhos, diferentes métodos de tratamento, incluindo a fixação de parafusos e uma placa de neutralização, eles podem ser mais apropriados, sendo inclusive o padrão ouro para esse tipo de tratamento em tais fraturas: o uso da fixação com parafusos e uma placa de neutralização. Os resultados eles mostraram uma tendência reduzida à migração de implantes nos casos em que os fios Kirchner eles foram dobrados contra o osso antes do corte, com uma incidência de 5,3% contra 31,2% dos fios Kirchner não dobrados. Então assim deve-se recomendar a dobra dos fios Kirchner. A inserção de um fio Kirchner rosqueado de perfil positivo transcondilar que não cruza a fisióssia pode ser uma técnica alternativa para manter a compressão no local da fratura produzida pelo fórceps de redução que é utilizado, e impedir a migração do fio Kirchner funcionando como um parafuso posicional, inclusive. Um estudo com fraturas no colo femoral mostrou que as forças mecânicas aplicadas aos fios Kirchner inseridos de forma paralela são distribuídas igualmente entre os fios Kirchner.
Em contraste, os pinos divergentes estão associados à distribuição desigual de carga entre os implantes e tornam a fixação significativamente mais fraca, e assim eles predispõem inclusive ao reparo à falha que está acontecendo. Outros estudos biomecânicos eles devem ser feitos para avaliar qual a melhor configuração de fios Kirchner em fraturas de condilumeral, e um estudo prévio de cães com fraturas de aspecto lateral do condilumeral ele avaliou o impacto dos danos das placas de crescimento após as fraturas Salter-Harris tipo 4. Inclusive, para quem não sabe, eu já fiz um vídeo falando sobre a Salter-Harris, foi o primeiro ou segundo vídeo que eu fiz nessa página, e neles eu falo justamente todos os tipos de Salter-Harris que tem. Inclusive falo que estão sendo estudados novos tipos de Salter-Harris, chegando até o tipo 9 de Salter-Harris. Sim, tipo 9. Mas o tipo 4, até o momento as 5 padrões são utilizadas. A tipo 4 que está sendo utilizada nesse estudo é onde tem uma ruptura tanto da epífise quanto da placa de crescimento quanto da metáfise do osso. A placa de crescimento distal ao húmero, responsável por apenas 20% do crescimento longitudinal, fecha em cerca de 5 a 8 meses de idade nos cães. E daí sim que eles podem começar a ser cães mais maduros. Assim, mesmo que ocorra o fechamento prematuro da placa de crescimento humeral distal, os efeitos provavelmente serão mínimos, com exceção de filhotes muito jovens. O segmento a longo prazo, após um período médio de 4 anos no pós-operatório, mostrou um desfecho favorável. A função normal do membro afetado, nenhuma ou apenas sinais radiográficos leves de osteoartrite na maioria dos casos, como está mostrando na tabela 3 desse artigo. E o estudo conclui falando que os resultados do estudo mostraram que as fraturas de aspecto lateral do condilumeral, eles podem ser tratados com sucesso com os fios Kirchner somente, colocados em direção convergente ou paralela em cães com menos de 7 meses de idade. Ambas as técnicas elas foram simples, proporcionaram estabilidade adequada da fratura para a cicatrização e diminuíram ou eliminaram eventualidades das fraturas condilares e aterogênicas no osso de cães filhotes. E apesar de uma grande taxa de complicação de 23% atribuível à migração dos fios Kirchner, que foi resolvida também por meio de uma cirurgia minimamente invasiva, um retorno à função normal do cotovelo sem claudicação foi registrado em 32 das 35 fraturas. Resultados satisfatórios também foram obtidos no segmento a longo prazo, com média de 4 anos para 12 cotovelos para 11 cães. Período em que a maioria dos cães apresentou bom desfecho clínico e radiográfico. E devido ao número limitado de casos e à natureza retrospectiva desse estudo que foi feito, são necessários ainda estudos clínicos e biomecânicos prospectivos para corroborar os achados. E nesse estudo eles deixaram bem claro como a ortopedia é uma área muito ampla, em que muitas coisas podem ser feitas com os ossos, e tem muitas técnicas que podem ser aplicadas que nem os próprios ortopedistas ainda imaginam, mas que ainda teriam bons resultados. Então esse foi um ótimo estudo para conseguir demonstrar isso com o uso dos fios Kirchner e a maneira que eles foram utilizados. E que nem eles falaram, também teve umas coisas que eles ficaram faltando, tipo, pode ter mais casos que foram utilizados, não ser um estudo retrospectivo, e também ter estudos biomecânicos prospectivos. Então, se quem quiser continuar esses artigos, talvez você possa aparecer no próximo volume da Fossum. Quem que tu acha? Então era isso, muito obrigado para quem viu esse vídeo, desculpa novamente pela ausência a longo tempo. Se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, comenta o que você possa ter achado interessante, críticas e sugestões são muito bem-vindas sempre. Lembrando que esse vídeo é apenas um recorte de um tema muito mais complexo, muito mais amplo que existe, então sempre vai ter mais coisa para complementar. E também não esquece de seguir a página, @artigos.vet, sempre que eu consigo e que eu não estou muito caótico, eu estou tentando colocar um vídeo aqui em relação a artigos científicos veterinários e manter atualizado todo mundo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até o próximo artigo. Tchau!